gente. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos do nosso lar. É isso aí. Que Deus nos abençoe mais essa noite, que possamos ter uma noite muito proveitosa, né? Sim, que seja abençoado o nosso estudo de hoje. Boa noite, seu Patrício. Deus te abençoe. Vamos fazer nossa prece, Kate? Vamos. Então vamos todos pensar em Jesus, pensar na espiritualidade amiga dos nossos benfeitores que nos acompanham, que nos auxiliam. Agradecer por esse momento de estudos, por esse momento de conexão com o mundo espiritual e pedir que eles nos auxiliem, que a luz de Jesus nos envolva para que seja proveitoso esse nosso estudo. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Que assim seja. E vamos nós. Vamos. Bom, a gente estamos no capítulo 31, falando de vampiro. Então o André Luiz estava ali nas câmaras de retificação. E um sentinela da torre veio falar com a Narcisa, que encontrou uma senhora pedindo ajuda. E a Narcisa foi falar com o chefe dos sentinelas. E ele negou, né, asilo a essa criatura que estava lhe pedindo. E eles descobriram, né, o chefe dos sentinelas pediu para a Narcisa olhar com atenção, pediu para ela contar quantos pontos negros existiam, né, que ela tinha nela. E cada manchinha preta representava um aborto que ela tinha feito. Então a gente falou bastante sobre. Ela era médica, né, quando encarnada, e se dedicava à prática do aborto. Você lembra? Vocês se lembram? Até que a gente conversou um pouquinho sobre aborto. Eu achei que foi bem interessante o estudo da semana passada. E paramos nessa parte. Tem. E sorrindo expressivamente exclamou. Nessa hora eles iam colocar ela em prova, se ela estava pronta ou não para ingressar no nosso lar, né? Sim. Seu Bernardo, boa noite. Oi, seu Bernardo, boa noite a todo mundo. Vamos? Então vamos. E sorrindo expressivamente exclamou: busquemos a prova. Esse é o chefe dos sentinelas que estava falando com eles, né? O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu Lacrimosa. Mas, minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida dos entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-o, inquieta, ela exibiu terrível caratonha de ódio e bradou. Aqui só uma pausa, Kátia, que até então ela não tinha falado isso, né? Eles já tinham percebido isso, mas ela só estava lá pedindo ajuda, mas omitindo esse fato. E quando ela foi desmascarada, né, que aqueles mentores ali sabiam o que ela já tinha feito, vamos ver o que ela fez, ó. Quem me atribuiu essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então, volte até aqui. Irada, respondeu a interlocutora. Demônio, feiticeiro, sequaz de Satã. Não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade. Faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade. Aqui a gente vê a hipocrisia, né?
ela se achando boa, porque isso é interessante, né, Kátia? Que a maioria das pessoas que não praticam bem, elas se acham boas. Ah, eu sou bom, elas normalmente elas têm esse argumento, né? Eu sou bom, mas ela não... E quem é bom realmente não fala que é bom, né? É interessante isso. Sou até um pouco de hipócrita isso. Falar, eu sou bom, né? E observando todo o restante do livro, até agora que a gente estudou, a gente percebe, até mesmo pelo André Luiz, que está se regenerando, aprendendo, e os espíritos já mais evoluídos, mais bondosos, até mesmo os doentes, o palavreado deles, né? E aqui ela utiliza xingamentos, né? De canalha, demônio, e então a gente pode observar daí, né? Para quem estava achando que, puxa, que chefe mais rude, né? Assim, de não aceitar, de não prestar solidariedade, ajuda para uma pessoa, um espírito que está ali batendo, pedindo socorro, mas essa questão do não sentimentalismo, assim, ou seja, ele respondeu à altura sem precisar ofendê-la, né? Que nem ela falou, seu canalha, ele poderia responder, sai daqui, sua homicida, né? De forma agressiva, e ele não foi em nenhum momento agressivo com ela, né? Sim. Só a Kátia, a dona Cristina, a tia Jane, a Sueli, um abraço, boa noite a todos. Boa noite a todo mundo. Que possamos ter uma ótima noite de estudos. Então, isso me chamou bastante atenção, porque às vezes, no momento de turbulência, adversidade, de briga, às vezes a gente se descontrola e acaba perdendo o equilíbrio e entrando na mesma vibração, xingando, esperneando, bravejando naquela mesma altura. E os espíritos já evoluídos não fazem isso. E a Joana de Ângeles, Kátia, a mentora espiritual do Divaldo Franco, na coleção de livro que ela tem, na coleção de estudos da série psicológica, ela fala que a pessoa desatenta, ela pode entrar muito fácil na energia de raiva de outras pessoas. Sim. Então, se a gente está desatento, se tem uma pessoa com raiva perto da gente, com essa energia de raiva, é muito fácil a gente entrar naquela sintonia dela e ficar com raiva também, sentir nervoso, irritado, irritadiço. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que essa energia ela contamina assim que a gente nem percebe se a gente não estiver em guarda. Que é exatamente o caso aqui, que eles estavam sempre a postos, sempre em guarda para qualquer tipo de adversidade. É difícil, como a gente não consegue, né, esse equilíbrio num momento de fervor ali, de briga, o que nos recomendam os bons espíritos? O silêncio. Silêncio, não haja de cabeça quente, né? E é difícil a gente conseguir silenciar, acalmar nesses momentos mais difíceis. A Rosana também, boa noite. Boa noite. Vamos lá. A mendiga objetou atrevidamente: não lhe pedi remédio nem serviço, estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. E endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Aqui cabe duas observações, né? Primeiro, que ela estava se achando merecedora de uma coisa que não existe. A gente sabe que paraíso não existe, né? Nem paraíso, nem inferno. E ela estava se achando merecedora. E outra coisa interessante, que ela saiu batendo o pé, né? Passo firme, senhora de si. E a gente tem esse comportamento também. Mimado, né? Não, mas às vezes quando a gente pede alguma coisa, quando a gente tá meio assim, a gente fica todo assim... Uma posição de inferioridade. Isso, e quando é contrariado já assume aquela autoridade toda, aquela revolta, aquela posição altiva, né? E sai batendo o pé. Nós somos assim. E aqui tem um detalhe interessante, Kátia, que fala: endereçou-nos dardejante olhar de extrema cólera. Isso daqui é interessante, essa palavra que o André Luiz utilizou, dardejante, que ela se volta a dardos.
Então isso daqui é interessante, gente, porque isso acontece conosco, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Quando a gente tem um pensamento hostil, um pensamento de raiva, de ira, alguma coisa, a gente emite dardos mentais e a gente atinge essa outra pessoa. Então, às vezes você está conversando com uma pessoa e ela te falou uma coisa assim, mais hostil, se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você sente aquilo. Você sente aquele friozinho na barriga, às vezes, ou aquela coisa estranha na sua cabeça, que você fica meio sonteado. Isso são dardos mentais. É isso aqui. São energias deletérias, energias ruins que jogam em você, são dardos. E a obsessão nada mais é do que uma ação persistente de espíritos ignorantes nesses dardos o tempo inteiro, mandando esses dardos, e que se a gente tiver descuidado a gente acaba cedendo e entrando num processo de obsessão, de depressão e por aí vai. A Luana entrou também. A Luana, boa noite. Boa noite, cunhada. Ela deu oi aqui pra gente? Ah, tá travado o meu aqui, por isso que eu não vi ainda. Mas ela entrou aqui. Boa noite. Pessoal do Sul, saudade do Pessoal do Sul, né? Dos doces de Pelotas. Pelotas. Vamos que vamos. Avante. Perdi onde estávamos. Acompanhou-a o irmão? Acompanhou-a o irmão Paulo com um olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Rosana, aqui só um pessoal, tem um pessoal bacana aqui. A Carla, Carla Lima, boa noite. A Luana agora apareceu pra gente. O Carlos Ribeiro, boa noite. Carla Lima, boa noite. Aqui interessante, Kátia, que a Rosana nos perguntou a respeito de vampiro semana passada. Sim. Aí, Rosana, uma definição muito interessante para vampiro é aquela pessoa hipócrita, basicamente. Porque olha só, exibe a condição de criminoso e declara-se inocente. Eu não fiz nada, eu sou inocente. Né? Aquele criminoso, quanto mais, mas é inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre, isso daqui é interessante, sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria, ou seja, com os atos que ela praticou, ela vive no inferno, mas está procurando o céu. E aqui cabe também uma reflexão sobre sofre desesperadamente. Então nós temos o péssimo hábito de julgar as pessoas, né, pelas suas ações, pelos seus comportamentos, pelo seu jeitão, né? Mas a gente, sempre que possível, a gente fazer esse exercício de lembrar que por trás de todo comportamento existe uma causa, existe uma razão. E as pessoas sofrem, né, muitos desses comportamentos de dureza do coração, de pessoas muito rígidas, de pessoas muito ásperas, de pessoas ruins, né, pessoas más. Existe um sofrimento muito grande por trás desse comportamento. Então, às vezes, já que a gente não pode adentrar nas profundezas das pessoas, a gente pode fazer uma oração. Sim. Ela forma uma casca, né, Kátia? Essa grosseria, essa austeridade, esse hábito de falar mal, é uma casca que ela cria, não deixa ninguém penetrar, mas por trás disso existe um sofrimento. E o contrário também, essas pessoas exageradamente alegres, falantes, extrovertidas, por trás disso também existe um sofrimento. Então são máscaras, né? São disfarces que a gente tem e que no fundo tem sofrimento. Esconde, ali. né? Então, quando a gente não puder fazer nada de direto, de imediato, a gente pode fazer uma oração em silêncio, um minutinho, Jesus ajuda.
Já vale muito. Uhum. Ao invés de mandar um dardo de energia negativa, que a gente recebe dos maus espíritos, a gente manda um jato de energia boa para aquela pessoa. E só um detalhe, como a Kátia bem disse, essas pessoas exageradamente, Sim. né? Eu sou extrovertida, então exagerada, tudo que é muito em desequilíbrio, gente, exceto o amor, tudo que é em desequilíbrio não faz bem, exceto o amor. Então, quando você fala dessas pessoas extremamente, é uma pessoa extremamente que foge ao comum, né? Então também são formas de esconder. Alguns sentidos. A Joana de Ângeles que fala muito bem disso, porque ela é mentor do Divaldo e é psicóloga, né? E vamos começar no capítulo 9? A gente não terminou. Ante o silêncio. É verdade. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou. É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências, que a gente acabou de falar, né? Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas, por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Ou seja, veja a lição, né? Ela vai conseguir ajuda. Sim. Mais cedo ou mais tarde ela vai. O primeiro passo para ela começar a receber essa ajuda é o arrependimento das condutas. Ela vai conseguir isso por misericórdia de Deus, mas neste momento, naquela oportunidade, naquele ensejo, não lhe era lícito acolhê-la dentro de nosso lar, porque realmente ela seria uma causa de perturbação lá dentro. E que falta de caridade. Não, mas ela não seria ajudada e ainda faria mal, muito mal para as outras pessoas, né? Ela não estaria pronta ainda para isso. Cara, se tiver alguma coisa aí, você fala, porque não. Travou o meu aqui, ó. Travou de vez. Vamos lá, então agora sim, capítulo novo, capítulo 32, Notícias de Veneranda. Vamos lá? Vamos. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E, observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes, para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração, outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim, no firmamento, o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Então, aqui a gente percebe que uma ministra do nosso lar, ela projetou uma localidade, um ambiente para que pudessem ser feitas reuniões, para que as pessoas pudessem ir até lá. É como se programa um parque, né? Vamos fazer um parque, aqui vamos fazer um setor de leitura, aqui vamos fazer um ambiente para reuniões coletivas, né? Então percebam que, olha os arquitetos aí. Mas isso é sério,
porque todas as profissões a gente vai enganjando, né? A gente vai vendo que tem lugar para todas as profissões realmente no plano espiritual. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira de cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Era uma arquiteta mesmo, né? Ela promoveu esses projetos na regeneração e ela foi chamada para fazer em outros lugares. E aqui, gente, olha só, tem escola com classes, com tudo isso. É interessante isso. Porque, vejam, numa colônia tem escola sim, tem escola para criança, tem escola para adulto, tem tudo isso, gente. Eu não gosto de estudar, Flávio, o que eu faço? É um problema. Mas é um problema, não é? Porque os espíritos superiores, se a gente almeja ser espírito superior, um dos atributos dos espíritos superiores é o desenvolvimento intelectual, são muito inteligentes, né? Os espíritos superiores são inteligentíssimos. Então a gente pega as colocações do Cristo, analisando, estudando, a gente percebe a perfeição das colocações, das reflexões, da proposta, da capacidade de síntese que ele tinha. Então, é atributo dos espíritos superiores não só a bondade, mas também a inteligência. E aqui cabe até um parênteses, numa palestra do Haroldo Dutra, não lembro qual, ele fala que Paulo de Tarso, Paulo apóstolo, ele tem a missão atualmente de resgatar as inteligências afastadas do Cristo. Então hoje ele é mentor de Emmanuel. E Emmanuel é um ser extremamente inteligente, né? Pela literatura espírita a gente tem essa informação. Então, não basta ser inteligente, né? Não basta inteligente, precisa a inteligência voltada para a moral, para o serviço do bem. Quantas pessoas inteligentes não tem aí fazendo mal, né, Kátia? Então, por isso que a gente precisa doutrinar a nossa inteligência, né? Todo inteligente todo mundo é, a gente precisa desenvolver e desenvolver para o bem. Então significa que todo mundo inteligente é espírito superior, Flávio? Não. Longo caminho. São 2 atributos, inteligência e bondade. Se a pessoa usa a inteligência para fazer o mal, não é espírito superior. Ela só é inteligente. E entre inteligência e bondade, qual que você prefere, Flávio? Bondade. Porque inteligência desenvolve. Eu acho que é mais fácil de desenvolver do que ser bom, né? Ser bondade, ser humilde. Né? Tanto é que o Emmanuel fala, se tiver num grupo de pessoas, um grupo inteligente, mais maldoso, e um grupo bom, mais simples, assim, os espíritos superiores vão ajudar aquele grupo mais simples, né? Porque muitas vezes a inteligência está atrelada muito ao orgulho, né, Kátia? As pessoas muito inteligentes, não raras vezes, tem exceção, são muito orgulhosas, né? Se acham melhores do que as outras. Vamos continuar. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como o dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou. Há diferença.
a ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades. E dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. E que inspiração! Né? Buscar inspiração nos tempos de Jesus para criar todo um cenário, todo um ambiente, uma energia propícia ao estudo, né? E a utilização desses recursos naturais, a gente percebe que o mobiliário, tudo isso é reciclável, né? Biodegradável. Não tem essa transformação química, né? Dessa industrialização. É interessante isso. Percebam essa questão de sustentabilidade que existe no plano espiritual. Isso que a gente está falando do livro Nosso Lar, de 1945, 46. Né? A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas identificando meu interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, a comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na terra, e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao mestre dos mestres. Só uma pausa, Kátia. Dois pontos aqui que eu acho que vale a gente comentar. Primeiro, é que mais do que a leitura do que a gente está vendo, a gente tem que mergulhar aqui, né, Kátia, na riqueza de detalhes que eles trazem da decoração no plano espiritual. Percebam a profundidade desse livro, Nosso Lar, com relação à descrição do plano espiritual, de modo que o André Luiz ele traz detalhes da própria decoração do ambiente. Então ele está dando uma ideia de como é lá o plano espiritual, como é que é feita a decoração. Eu acho que isso é bacana. E uma outra coisa interessante é que, vejam só, nós aqui temos o hábito de, no mês de dezembro, comemorar o Natal. E lá não é diferente. No mês de dezembro, eles comemoram também o Natal, relembrando o nascimento de Jesus. Então, quando a gente fala, o mês de dezembro é um mês diferente, que as pessoas parecem que estão mais bondosas, que as pessoas parecem que estão pensando mais... É verdade. Sim, é verdade, porque esse pensamento das pessoas chegam até as colônias espirituais, as colônias espirituais pegam esses pensamentos, emitem as esferas superiores, e as esferas superiores retornam em bênçãos de luz, de iluminação, então realmente esperança. Então, quando a gente fala que o mês de dezembro, que esse pensamento voltado para Jesus é bom, é um momento de renovação, é verdade, porque é um momento que a gente está mais próximo do plano espiritual, que a gente está mais lembrando da importância do Cristo para a humanidade de um modo geral. Sim. Isso é muito válido mesmo. O ideal seria se fosse o ano inteiro, mas o mês de dezembro é um mês diferenciado, né? O pessoal tá quietinho, Kátia. Não tem perguntas? Se alguém quiser fazer uma pergunta, algum comentário, alguma coisa. Não, aqui também tá sem.
Tem nada, né? Não. Então vamos. Vamos lá. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já sabia que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos. Ali permanece longas horas conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com o umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. Gente, percebam a sutileza. Vocês viram que as pessoas vão excursionar pela colônia? No livro, eu acho que é Violetas da Janela, que a Patrícia ela vai fazer uma excursão no nosso lar, não tem? Sim. Uma passagem. Então, a gente às vezes no final de semana, a gente fala, esse final de semana eu vou passear em um outro lugar. A gente que está aqui em Taubaté, a gente gosta muitas vezes, eu vou a Campos do Jordão, passear na serra, ou eu vou até Ubatuba. Lá também tem, as pessoas marcam, eu vou ali para Minas Gerais, na Fonte das Águas, São Lourenço, Caxambu. Também tem isso no plano espiritual, passeios, viagens de uma colônia para outra, conhecer. Eu vou conhecer o parque lá em São Lourenço, eu vou conhecer o horto lá de Campos do Jordão. Também tem isso lá, gente. Também tem esses passeios, essas excursões. Perdi onde eu tô aqui. Então, e tem hotel lá de trânsito, né? Não tem? Tem as pessoas que podem se hospedar lá, passar 1, 2 noites lá em nosso lar, mas tem que ter o quê? Merecimento e condições para isso. As pessoas vão lá, passam 1, 2 noites. Então percebam que o plano espiritual não é aquele marasmo, aquela coisa monótona, né, Kátia? Tocar na nuvem. Nada. Achou? Achei. Ouvindo os... E só que aqui também é um local que o governador do nosso lar aparece ali frequentemente aos domingos para uma forma de recreação, mas é um trabalho também, conversa com todos, Ele é o que fala. ouve música, Com os enfermos, né? Conforta os enfermos convalescentes. faz visitas, então dá sugestões, tá ativo o tempo Sempre, todo. né? Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de Nosso Senhor. Grande número de benefícios nesse ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério. Em geral, permanece em tarefa ativa. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Opa! Peraí. Ela está há 200 anos lá. Trabalhando? Mas sabe o que me chama a atenção, Kátia? É que a ação do tempo não afeta o corpo perispiritual como afeta o corpo físico. Perceberam isso? Ou seja, essa ação do tempo em que o nosso corpo sofre, ela não sofre no corpo perispiritual. Por quê? Porque ele vibra numa intensidade muito maior.
de modo que o tempo é diferente para o corpo lá, pelo corpo do perispírito lá. Toda matéria perece, né? E o perispírito, o espírito, não é matéria. Daí a gente já pode até querer ser abusado, Kátia, e querer entrar um pouquinho pela lei da relatividade de Einstein, né? Que fala que se ele vibrar numa intensidade, não sofre a ação do tempo. Ou seja, isso é pertinente, porque se o espírito vibra numa intensidade mais alta, ele não sofre tanta ação do tempo como nossos átomos, as nossas moléculas que vibram numa intensidade menor. Sim. E sofrem a ação do tempo. Porque são pesadas, são densas. Muito interessante, né, gente? Nossa. Impressionado com as informações. Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora? Opa, peraí, só um minuto. Rosa, a ministra veneranda contribui tanto nas obras para que não há pressa para reencarnar. É verdade. Ela está prestando tanto bom serviço lá, né? Mas é uma grande verdade, né? Da mesma forma que a gente tem a moratória nossa aqui encarnado, eles têm a moratória deles lá também desencarnados para prestar auxílio, né? É verdade, Rosana, bem colocado. Como deve ser respeitado? Como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre de seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Dá para refletir um pouquinho sobre isso. Vocês têm ideia de que essa ministra já se encontrou com Jesus nas esferas superiores? Não. É a única entidade em nosso lar que já se encontrou com exceção do governador. O governador também já se encontrou. Vocês fazem ideia? Imagina, você se deparar, o que você faria? Você que está aí, acompanhando o nosso estudo com a gente, está acabando aqui, coloca aí, o que você faria se tivesse uma audiência com Jesus? 5 minutinhos. O que você faria? Não tem uma música assim, se a gente encontrasse com Deus e tivesse apenas uma pergunta, o que a gente perguntaria? O que perguntaria? O que a gente faria, né? Olha, sinceramente, eu não sei. Eu não sei o que eu faria. Eu tenho a minha pergunta, mas é minha, eu não vou contar. Não vai contar? Não. Então a pessoa não vai querer contar também. Ah, mas é minha. Eu vou perguntar quando eu encontrar com ele. Eu ia perguntar, qual é o propósito da vida? Você sabe que eu fiz essa pergunta pra Siri da Apple, né? E ela falou que o propósito da vida é fazer essas perguntas, né? E Jesus, o que será que ele falaria, né? Qual é o propósito da vida? A gente tem através da doutrina espírita que é o processo de evolução. Mas talvez ele propusesse uma parábola e eu não entendesse nada. Demoraria mais uns 500 milhões de anos para entender a parábola dele, né? Falta 1 minuto só, eu não vou fazer minha pergunta, porque já vai acabar o tempo. Não. Não. Mas é isso, gente. Eu acho que... Imagine. E ela não conta isso. Não conta por questão de mesquinha. É para não causar o quê? Humilhação nas pessoas. Uma questão de humildade mesmo. Né? Como bem disse a dona Laura pro André Luiz, né? Uma curiosidade leviana, uma curiosidade sem propósito, sem utilidade, né? Então, aí a gente percebe a diferença dos espíritos mais adiantados e da gente. Como a gente ainda tem muito que... Mas eu perguntaria, dona Veneranda, como é que é Jesus? Tá vendo? Por isso que ela não fala. Eu perguntaria. Ela fala, Flávio, meu filho. Como é que é? Conta pra mim como é que ele é. Senta aqui, vamos conversar.
Gente, deu nosso tempo. Então a gente volta nesse parágrafo impressionando com as informações. Deixa eu anotar aqui. Anota aqui. Impressionado com as informações. E é isso, gente. Foi bacana o nosso estudo. Espero que também tenham gostado, como nós gostamos. E até quinta-feira que vem, lembrando que na quarta-feira tem nosso evangelho também na reunião pública, né? Samaritanos de Jesus e amigos dos samaritanos. Quinta-feira tem nosso estudo aqui. E se alguém quiser participar de um estudo numa sala de aula virtual, através do aplicativo Zoom, não se preocupe. Ah, Flávio, eu não sei mexer. A gente tem uma pessoa específica para te ajudar nessa parte de tecnologia. Fique tranquila. É só mandar um e-mail para a gente. contato@samaritanos.com.br. E que se só deixar seu nome, seu telefone, a pessoa vai te ajudar a instalar o aplicativo, ela vai te ajudar a você entrar, fazer teste, tudo é super tranquilo. É bem fácil. Não deixe de estudar achando que não sabe. Tem muitos amigos nossos ali, jovens de 80 anos, participando dos estudos, que não deixaram a tecnologia, né, impedi-los de estudar. Então, um beijo para todos, a Luana, a Rosana, todo mundo. Até a próxima. Até semana que vem. Fiquem com Jesus. Tchau, tchau.